Vocês são pessoas preciosas, primeiramente para o Senhor, consequentemente para mim, para minha família, e eu quero que você encontre neste lugar a mensagem que vai transformar e que vai renovar e que vai gerar em você uma esperança e uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Nós estamos numa série de mensagens chamado Alegrai-vos. Repete comigo, alegrai-vos. Amém. Encontrando alegria em tempos de dificuldade. O apóstolo Paulo é quem escreve a carta de Filipenses. A igreja em Filipos foi fundada, ou começada pelo menos, pelo apóstolo Paulo. Ali ele esteve há alguns dias. Lembre-se de que o apóstolo Paulo tinha um grande sonho de ir para a região da Ásia. O seu projeto pessoal, o seu plano do coração. Porém, era plano do Senhor que ele fosse para a Europa. Era plano do Senhor que ele tomasse um caminho totalmente diferente daquilo que ele tomou. E diz a palavra do Senhor que chegando na cidade de Filipos, Paulo lidou com aquelas 3 situações que aprendemos na semana passada. Primeiramente, ele vai a um grupo de oração, na sua maioria, me parece, formado de mulheres, liderado por uma mulher chamada Lídia, que se converte pela mensagem do apóstolo Paulo. Depois, o apóstolo Paulo é orientado pelo Senhor a expulsar um demônio de uma menina com um espírito de adivinhação. Por causa disso, o apóstolo Paulo é preso e à meia-noite lá estava ele e Silas presos no último cárcere, com os pés amarrados, cantando louvores ao Senhor e orando. Enquanto isso, todos os presos ouviam a mensagem de Jesus. Diz a palavra de Deus, que naquela mesma noite, por uma intervenção divina, o carcereiro e sua família se convertem. E a partir pelo menos de Lídia e aquele grupo de oração, somado àquela família do carcereiro, que o apóstolo Paulo dá início à igreja na cidade de Filipos. Futuramente, depois de sair daquela cidade e pregar o evangelho em outros lugares, o apóstolo Paulo é preso, onde fica por 2 anos a sua primeira prisão. Ele escreve 4 cartas. Primeiro, Efésios. Ele escreve a carta de Colossenses e ele escreve a carta de Filemão, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Mas ele também escreve a carta de Filipenses. E Filipenses é uma carta marcada pela alegria. Essa carta mostra a verdadeira fonte de alegria. Lembre-se de que o apóstolo Paulo tinha tudo para reclamar, murmurar, blasfemar, se entristecer, se queixar. Aquele que estava em um lugar escuro, provavelmente privado da luz do dia, num lugar úmido, frio, cercado de criminosos ali, lá estava ele escrevendo uma carta cujo tema é alegria. A pergunta é, irmãos, aonde nós podemos encontrar alegria em tempos difíceis? Na semana passada nós aprendemos basicamente que Paulo encontra alegria na graça do Senhor e na pessoa de Cristo Jesus. Hoje à noite nós vamos aprender sobre encontrando alegria em Cristo. De manhã nós aprendemos sobre encontrando alegria em tempos de sofrimento. Hoje nós vamos, tanto no culto das 18, no culto anterior e neste agora, encontrando alegria em Cristo Jesus. Diga bem forte comigo assim: Jesus faz parte da minha vida. Eu tenho. Nele eu encontro a verdadeira alegria. Quem crê, diga amém. Aleluia. Eu podia perguntar para você hoje à noite o seguinte: o que te deixa feliz? Ah, pastor, eu fico feliz quando eu como um churrasco.
Ah, pastor, eu fico feliz quando eu faço uma viagem. Pastor, o senhor quer me deixar feliz? É eu estar junto com a minha família. Ah, pastor, o melhor dia do mês para mim, o dia que eu fico mais feliz é o 5º dia útil. E a tristeza, o 6º. Parece que quando vai acabando o mês eu vou ficando mais entristecido, pastor, eu não sei, é diferente. A sua alegria vem de onde? Vem de ter uma boa saúde? De ter uma boa casa? De ter um bom trabalho? Onde está a sua alegria? A sua alegria está talvez na sua aparência? Pastor, quando eu vou no espelho assim, eu me olho, tem dia que eu digo assim, sai desse corpo que ele não te pertence. Mas quando eu vou, pastor, que eu olho, tem dia que eu fico tão triste. Eu queria mudar tanta coisa. Eu queria mudar meu nariz. Eu queria mudar as minhas orelhas. Eu queria mudar o meu cabelo. Eu queria, pastor, e olha, se eu vou, eu fico triste. E eu só fico feliz na sexta-feira, quando eu vou no salão de cabeleireiro, quando eu vou pintar a minha unha. Ai, que alegria no coração. O que é a sua alegria, querido? Sua alegria é um animalzinho de estimação? É isso? Ai, pastor, os meus gatos são a minha vida. Os meus cachorros são a minha vida. Ai, o meu canarinho lá é a minha vida. O meu periquitinho australiano, eu tenho tanta alegria. O que é a sua alegria? É estar com os amigos? Irmãos, tudo isso não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Todas essas coisas são coisas que Deus proporciona para a gente, que de certa forma e naturalmente nos trazem alegria. Amigos nos trazem alegria. Estar em casa para mim é um dos momentos de maior alegria. Eu sou bem caseiro. Vestir uma roupa nova, sair para tomar um sorvete, um açaí, ir na festa do milho da Igreja Bíblica Boa Vista, então nem se fala. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: o que aconteceria se tudo isso fosse tirado de nós? Aonde nós encontraríamos alegria? Eu quero ler uma mensagem para os irmãos. Essa mensagem foi postada pelo pastor Fernando no grupo de oração. Nós oramos na quarta-feira por esta família, mas eu quero aproveitar o tema da mensagem e também no final do culto nós vamos interceder por eles. Mas eu quero ler essa carta que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Boa Vista, não a igreja bíblica, mas a cidade de Boa Vista, em Roraima, 26/9. Amados irmãos, obrigado pelas postagens nos grupos de WhatsApp e nos privados. Temos acompanhado as mensagens e agradecemos pelas orações, divulgações e ofertas. Louvamos a Deus pela vida do pastor Abel e outros irmãos que têm se dedicado à prática da oração e divulgação por nós e por aqueles que igualmente convalescem por causas diversas. Obrigado por suas orações e ofertas. Realmente cremos que a nossa subsistência é fruto das suas orações. Quanto à nossa situação hoje, continuamos nos mesmos passos. A minha esposa continua tomando a quimioterapia e aguardamos a liberação da viagem para o hospital de Barretos. Hoje falei com a responsável e ela disse que há uma dúvida devido ao quadro clínico. O câncer está avançado nos pulmões e passou para as vértebras, fêmur e corre o risco de perder as pernas. Ela disse que nos darão uma resposta concreta na sexta-feira. O pessoal da secretaria daqui disseram que podem tentar enviá-la para o SECOM em Manaus. Quanto às nossas filhas,
As duas estão com um cisto de útero e estão em tratamento. A Ruth precisou pedir demissão do trabalho para tratar e estudar. Hoje foi pedido uma ultrassonografia da mama e tireoide da Esther. Eu continuo os tratamentos anticonvulsões e para a taquicardia, em letras garrafais. Louvo a Deus, porque exatamente nesses dias que mais preciso ajudar a minha família, não tenho sentido mal. São suas orações. Obrigado. Os próximos recursos estaremos usando na adequação de um quarto para a Imperatriz, que é a sua esposa, em Boa Vista. O atual é em cima e os médicos disseram que a Imperatriz deve evitar subir escadas e ela já está com um pouco de dificuldade para andar. Louvamos a Deus pela venda do carro. Iríamos comprar um de menor valor a fim de ajudar no tratamento. E a igreja de Minas Gerais nos ajudou a comprar um outro melhor. Quanto ao ministério, o pastor Francisco Lima e sua esposa continuam cuidando da congregação da Vila Félix. Estamos em contato com o pastor Ilglaci e sua família. Eles moram em São João da Baliza e são membros da Igreja Batista Regular lá. Estamos auxiliando os irmãos da Maloca Cachoeirinha com orientações para a construção do templo. E tenho aproveitado o tempo no hospital para o evangelismo e auxílio a pessoas necessitadas. Continuamos confiantes de que o nosso Deus não nos abandonará e está nos assistindo em tudo. Somos muito gratos a Ele por vocês, que nunca soltaram as cordas e certamente hão de nos suportar, a ideia aqui é de suporte, tanto no fundo do poço quanto fora dele. Com muita gratidão, pastor Gervaldo e sua esposa, Imperatriz. Irmãos, essa mensagem é vinda de alguém que tinha tudo para reclamar. Essa mensagem é vinda de alguém que tinha todas as razões para murmurar, pelo menos as principais delas. Esposa com um quadro de um tumor espalhado, de um câncer em metástase pelo corpo, a ponto de perder o movimento das suas pernas. Suas filhas com cisto nos úteros, e uma delas tendo que fazer ultrassons na tireoide, nas mamas e outros lugares do corpo. Esse homem tinha tudo para reclamar, fazendo um tratamento anticonvulsão e taquicardia. Essa família tinha tudo para blasfemar, para dizer ao Senhor: Deus, o Senhor não cuida de nós. Nós estamos te honrando há tantos anos e o Senhor afastou o seu cuidado de nós. Essa família tinha tudo para dizer isso. Porém, na mensagem que acabamos de ler, nós só escutamos palavras de agradecimento. Nós só escutamos palavras de louvor. E nós só escutamos palavras de confiança. Alguém que entende o que é o fundo do poço, mas sabe que mesmo lá, o Senhor se faz presente com ele. Aquele mesmo que entrou com Daniel na cova dos leões, o mesmo que passeava com os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente, é o mesmo Deus que se faz presente nos momentos de dificuldade da nossa vida. Eu posso dizer, irmãos, que Gervaldo e Imperatriz encontraram alegria no Senhor. Não por causa dos momentos de alegria externa, de saúde que estão vivendo, mas apesar de todo o sofrimento pelo qual estão passando.
Meus irmãos, talvez isso pode acontecer comigo e com você também. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Filipenses capítulo 1, a partir do final do versículo 18. O apóstolo diz: de fato, continuarei a alegrar-me. Se nós retornássemos só um pouquinho, no versículo 18 ainda, ele vai encerrar dizendo, ou no meio dele, por isso eu me alegro. E ele começa dizendo, de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Repete comigo, para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei então o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está sendo muito profundo, transparente, sincero com a igreja. Não é somente ele que estava preso, mas a igreja também estava sofrendo. Sofrendo por ele e sofrendo também pela causa de Cristo. Logo no começo do texto que lemos, Paulo deixa claro dois motivos de agradecimento, de gratidão. Primeiro, a igreja. Ele diz, olha, obrigado porque vocês têm orado por mim. Segundo, ao Espírito de Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, que ele diz que tem o auxiliado nesses momentos difíceis. O apóstolo tinha uma grande preocupação, queridos. E a preocupação dele, em todo o texto, você percebe isso, era que Cristo fosse glorificado independente da situação. Por isso ele diz, olha, eu quero glorificar a Cristo em minha vida. Então Paulo, ele queria glorificar a Cristo em sua vida. Quando ele disse, para mim o viver é Cristo. Mas ele também queria glorificar a Cristo em sua morte. Meus irmãos, levando isso em consideração,
Paulo disse que se sentia pressionado de dois lados. E olha o tipo de pressão que Paulo está falando. Não é a pressão para bater uma meta da empresa, não é uma pressão financeira, não é uma pressão, não é nada disso. Paulo está falando o seguinte: olha, eu estou pressionado, porque de um lado eu quero muito partir e estar com Cristo. Por outro lado, eu entendo que a minha permanência vai ser de grande bênção para a vida de vocês, a igreja. Ao final do nosso texto que acabamos de ler, Paulo menciona o que ele considera de dois privilégios de um cristão. Primeiro, ele fala sobre o privilégio de crer em Cristo. Ele não está falando somente do crer para a salvação, irmãos. Mas o crer aqui é a vida de fé. Porque o justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agrado nele, diz o Senhor. Paulo diz, olha, para a gente foi dado esse privilégio de crer em Cristo. Mas não somente isso. Paulo também considerava um grande privilégio o sofrer por Cristo Jesus. Então ele encerra o texto dizendo, olha, o que para eles é um motivo, para vocês é outro. Estão perseguindo vocês, isso é um motivo de salvação. Ele diz, olha, eu sei que vocês estão sofrendo como eu estou sofrendo. Mas em alguns momentos do texto, ele diz, alegrem-se, eu me alegro, para a alegria de vocês, para a exultação de vocês. Irmãos, mesmo passando por momentos tão difíceis, Paulo não perdia a sua confiança no Senhor, e especialmente ele não perdia a sua alegria em Deus. Ela não dependia das circunstâncias. Lembre-se de que o apóstolo Paulo estava preso, ele estava privado de sua família, dos seus amigos, de recursos, ele estava privado da sua liberdade, ele não estava na sua casa, provavelmente a sua saúde poderia estar em risco, provavelmente a sua aparência não era a das melhores, mesmo assim Paulo está se alegrando no Senhor. Aonde está a alegria do apóstolo Paulo? Ela está em Cristo Jesus. A minha pergunta para você hoje à noite é: onde está a sua alegria? Aonde repousa a sua alegria? Paulo, irmãos, ele encontrava alegria, mesmo passando nesses tempos difíceis, primeiramente, porque Paulo deixava Cristo viver nele. Ele diz, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo. Ele sabia que aquele que nele habitava pelo seu Espírito deveria ser engrandecido e glorificado através da sua vida. E era prazer do apóstolo que Cristo vivesse nele. Segundo, é que Paulo ele encontrava alegria vivendo para Cristo Jesus. Por isso ele diz, para mim o viver é... Em outras palavras, Paulo está resumindo o seguinte, a minha vida se resume em uma palavra, ou em duas, Jesus Cristo. A minha vida se resume em uma pessoa, Jesus Cristo. A minha alegria depende de Jesus. A minha realização e o prazer, a minha família, a minha casa, depende de Jesus. Eu posso estar, é como se ele dissesse, privado da liberdade, eu posso estar preso, eu posso estar sofrendo, eu posso estar passando por momentos difíceis, eu posso não ter aquilo que traz alegria normalmente às pessoas, eu posso não estar dentro de casa, eu posso não estar num churrasco, eu posso estar num lugar onde você menos gostaria de estar, porém mesmo lá, ele encontra alegria porque ele vivia para Cristo Jesus. Terceiro, Paulo encontra alegria
deixando Cristo viver através dele. E no versículo 25 ele diz: sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Não era só Cristo nele e ele para Cristo, mas era Cristo através dele para o benefício da igreja de Cristo Jesus. Por isso que ele diz: olha, eu não sei o que faço. Por um lado, eu estou querendo muito partir. Porque ele sabia, irmãos, a fé, a convicção, a certeza. Eu tenho certeza que estar com Cristo é infinitamente melhor do que viver aqui. Paulo era completamente desapegado a essa vida, irmãos. Por que é que nós temos tanto medo da morte? Porque nós estamos apegados demais a essa vida. Nós realmente achamos que as alegrias desta vida são maiores que as alegrias de estar na presença de Jesus. Para Paulo não era assim. Paulo dizia: olha, para mim eu prefiro partir porque vai ser muito melhor. Porém, e Paulo não está falando isso por conveniência, ele não está sendo hipócrita. Ele diz: porém, eu sei que eu vou permanecer, eu sei que Deus vai conservar a minha vida por enquanto, por causa de vocês. Para o benefício de vocês. Para a alegria de vocês. Meus irmãos, Gervaldo e Imperatriz, eu imagino, queridos, que é exatamente assim que eles estão se sentindo. Privados de tanta coisa, descobriram a verdadeira alegria em Jesus Cristo. Sabe, às vezes vai ser assim comigo e com você também. Nós poderemos passar por momentos de privação. Nós poderemos passar por momentos onde o salário não é compatível com aquilo que nós gostaríamos. Que o emprego não é o melhor de todos. Que a família está sendo um motivo de perseguição. Que a doença acometeu, que a avaliação e o diagnóstico médico não é dos melhores possível. Mas ainda que tudo se perca, você e eu ainda temos Jesus Cristo na nossa vida, aleluia. E uma vez que nós temos a Jesus, nós já temos tudo que nós precisamos. Todas essas coisas são supérfluas para aquele que conhece a Cristo Jesus. Queridos, nós só encontraremos alegria, como Paulo encontrou, quando nós permitirmos que Cristo viva em nossas vidas. É permitindo que Cristo viva em nós. Também agora o apóstolo diz: Cristo será engrandecido em meu corpo. Porque para mim o viver é Cristo em mim, é Cristo em você. É Cristo que faz parte da minha vida. É o Espírito dele que em mim habita. Por isso Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 27 vai dizer: a eles quis Deus... leia junto comigo, eu gosto de ouvir a sua voz. Vamos lá. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Que mistério? Que é Cristo em... Fala para a pessoa que está ao seu lado: Cristo em você. A esperança da glória. Fala para ele: Cristo em você, a esperança da glória. Meus irmãos, por um acaso, essa carta de Colossenses também foi uma carta quando Paulo estava preso. E ele está dizendo: Cristo em minha vida. Quando o Senhor está aqui e promete enviar o seu Espírito, ele diz o seguinte: Ele estará com vocês e em
vocês. Não é somente acompanhando de perto e de lado de fora, mas é em vocês, habitando em vocês. Em outras partes, ele deixa claro que o nosso corpo é templo, lugar, habitação, moradia, casa do Espírito Santo de Deus. Agora, também em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz: olha, não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se, permitam-se encher do Espírito. Então, queridos, nós precisamos, há uma responsabilidade minha e sua, de permitir com que o próprio Espírito de Deus atue, viva, apareça através de mim e de você. É esvaziando do pecado, é esvaziando das nossas vontades, é esvaziando da nossa carne, é permitindo que o Espírito que em nós habita, de fato, preencha a nossa vida a fim de que nós possamos transbordar da sua presença e atuação em nós. Olha o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha pergunta para você é a seguinte: Cristo vive em você? Não somente no conceito, mas Cristo vive em você na sua vida diariamente? Não somente na teologia, mas Cristo vive em você de fato e na prática, nos seus relacionamentos, Cristo vive em você nas suas decisões, Cristo vive em você. Irmãos, esse é um dos maiores desafios da vida cristã. E isso talvez é o meu grande desafio também. Porque tal qual você, meus irmãos, como é fácil dar liberdade e ocasião à nossa carne. Como é fácil permitir que a carne fale alto. Mas o desafio é: deixe Cristo viver em você. Segundo lugar, querido, decida viver para Cristo. Não é só o Cristo que vive em nós, mas é a decisão nossa de vivermos para Ele. Paulo deixa muito claro: para mim, assunto encerrado, o viver é Cristo e o morrer é lucro. No texto que lemos, 7 vezes aparece a palavra Cristo. É o Espírito de Jesus Cristo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É Cristo para Jesus. É Cristo Jesus. É Cristo para o apóstolo Paulo. Meus irmãos, decida na sua vida viver para Cristo. Eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para Cristo Jesus. Eu não quero satisfazer a mim mesmo, mas eu quero satisfazer a Cristo Jesus. Eu não quero meramente viver para os meus benefícios, para a minha vida, para as minhas decisões. Eu quero viver para Cristo Jesus, porque eu entendo que Ele viveu e morreu por mim. Eu entendo que Ele veio por mim. Eu entendo que Ele morreu por mim. Eu entendo que Ele está preparando uma casa para mim. Eu entendo que Ele vai me receber quando eu morrer, ou Ele vai me buscar, quando for o seu tempo. Decida viver para Cristo. Há um missionário, da qual eu gosto muito, talvez um dos que eu mais gosto. Uma das histórias que mais gosto. Se você puder, tem um livro a respeito dele, a biografia de David Brainerd, da editora Fiel, para quem gosta de ler. Aliás, não só da editora Fiel, tem outros livros também acerca de sua vida.
David Brenner foi um missionário muito novo, foi trabalhar com os índios de pele vermelha, conhecidos nos Estados Unidos. David Brenner trabalhava com aqueles índios que matavam os missionários que por ali chegavam, mas Deus o usou de uma forma tremenda naquelas tribos. Muito jovem ainda, David Brenner contraiu uma doença, tuberculose. Algo que há 3 séculos atrás era um diagnóstico de morte. A história conta que David Brenner procurou um médico e nas limitações da medicina da época, o médico disse: se você permanecer naquela tribo, eu te dou no máximo 6 meses de vida. Mas se você sair da tribo e vier se tratar na cidade, eu te dou no mínimo 2 anos de vida. David Brenner diz a história que nem pensou. A resposta de imediato foi: eu prefiro viver para Cristo e dentro da sua vontade 6 meses, do que viver 2 anos fora dela. Isso, irmãos, é alguém que decide viver para Cristo. David Brenner morreu muito cedo, 29 anos de idade. Nem chegou a completar 30 anos. Mas o seu nome poderia ser escrito em Hebreus capítulo 11. O seu nome está lá naquela expressão: homens das quais o mundo não é digno que ele tenha pisado. Homens que viveram pela fé. Homens que, como aprendemos nesta manhã, viveram pela causa de Cristo, ao ponto de estarem prontos a morrer por ela. Sabe, querido, nós precisamos aprender o poder dessa decisão de viver para Cristo Jesus. O apóstolo não somente diz que ele foi crucificado com Cristo. O apóstolo Paulo diz que Cristo vivia nele. David Brenner, como já foi projetado aí, disse o seguinte: a única razão para continuar vivo é viver para Cristo. É ser totalmente consumido por Cristo, como uma vela é consumida pelo fogo. Paulo diz: olha, eu fui crucificado. Eu vivo, Cristo vive em mim. E hoje a vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Ele vive em mim e eu vivo para Ele. Quando nós tivermos a capacidade de dizer isso, irmãos, nós vamos começar a entender o verdadeiro sentido da vida e a alegria do Senhor será a nossa força. Terceiro e último lugar nessa noite: deixe Cristo viver através de você. O apóstolo diz, não está no telão: convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, ele diz, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. O que Paulo está dizendo? Estar com Cristo seria infinitamente melhor. Estar com Ele está se referindo à literal, presença literal de Cristo. Morrer e ir para com Cristo seria infinitamente melhor. Mas eu sei que Cristo quer atuar através de mim para o benefício de vocês em relação à igreja. Então Paulo diz: eu estou convencido, eu estou certo de que eu vou permanecer. Mas o foco da minha permanência não está mais em mim. Como eu estou vivendo para Cristo e Ele em mim, então eu estou vivendo para vocês também. É Cristo vivendo através de mim e de você. Mas quando nós entendemos tudo isso, nós vamos começar a desfrutar uma alegria que independe das condições de vida
em que nós estamos. Quando nós permitimos que Ele viva em nós, quando nós decidimos viver para Ele, e quando nós permitimos que Ele viva através de nós, a alegria dEle será brotada em nós, de tal forma, queridos, que todas essas frustrações e dificuldades da vida, nós conseguiremos deixá-las em segundo plano. Não que nós vamos fechar os olhos para elas e jogá-las debaixo do tapete. Não que nós vamos fingir que não existia. Paulo não está dizendo que ele está livre da cadeia. Ele sabe aonde ele estava preso. Ele sabe, ele não engana ninguém a respeito dos seus sofrimentos. Ele não está dizendo que a vida é um mar de rosas e um parque de diversões. Ele está dizendo: eu estou preso pela causa de Cristo. Mas eu sei que aqui aonde eu estou, Cristo está comigo. E eu sou feliz e alegre por isso. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. A minha pergunta é: e se todos os motivos da sua alegria fossem tirados de você? E se aquilo que te traz realização já não existisse mais? E se, como Jó, a sua saúde fosse tirada? Se, como Paulo, a sua liberdade fosse tirada? E se, como tantos outros missionários ao redor do mundo que estão sofrendo perseguição pela causa de Cristo, aonde estaria a sua alegria? Aonde você encontraria alegria? Meus irmãos, nós vamos nos frustrar nessa vida se nós depositarmos o nosso tesouro no dinheiro. Se o nosso tesouro estiver nos bens materiais, se o nosso tesouro estiver na nossa aparência, se o nosso tesouro estiver nas boas condições de vida, se o nosso tesouro estiver, querido, em qualquer outra coisa que não seja Cristo, todas essas coisas vão nos frustrar. Mas quando o nosso tesouro está em Cristo Jesus, Ele é tudo para nós. E nós entendemos que não somos nada sem Ele. E é por isso que só há uma razão para viver, que de fato preenche a nossa vida. E essa razão se chama Jesus Cristo. É por amor a Jesus que o pastor Hermano cuida daquele lar. É por amor a Jesus que David Brenner morreu pregando o Evangelho. É pela causa de Cristo. Mas isso não é só para eles. Isso não é só para o seu pastor. Isso não é somente para os missionários. Isso é responsabilidade de todo aquele que se chama cristão, que carrega consigo a marca do Espírito Santo de Deus, que carrega consigo o privilégio de ser chamado cristão. Porque a nós não foi somente dado o privilégio de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Nessa noite eu quero dizer: alegre-se no Senhor. As minhas notas foram baixas, a minha alegria está no Senhor. Eu não passei no concurso, a minha alegria está no Senhor. O meu trabalho não me preenche, a minha alegria está no Senhor. Estou com problemas na família, a minha alegria está no Senhor. O meu marido não entrega-se a Jesus, minha esposa não se converte, a minha alegria está no Senhor.
Fui mandado embora do serviço, a minha alegria está no Senhor. O meu salário não está no patamar que deveria estar, a minha alegria está no Senhor. Falta-me saúde nesses dias, a minha alegria está no Senhor. Estou lidando com o luto pela perda de alguém, a minha alegria está no Senhor. Porque a alegria do Senhor é aquele que nos fortalece. Alegre-se em Cristo Jesus. Você pode se colocar em pé nessa noite.